Hello, my friends! Welcome to another English class. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos corrigir mais uma lista de exercícios, uma lista que tratou do nosso novo tempo verbal do Simple Present. O que acharam? Tranquilos? Viram que agora nós já tivemos contato com um texto um pouco mais longo. Claro que isso vai se repetir agora ao longo das nossas listas, porque nós já temos vocabulário suficiente para, inclusive, interpretar alguns textos mais simples. Vamos lá então? Vamos começar a nossa correção. Então vamos lá, acompanhem comigo. Exercise number 1, fill in the blanks with the correct form of the verbs in parentheses. Okay, so fill in the blanks, complete as lacunas, with the correct form, com a forma correta, of the verbs, dos verbos, in parentheses, dentro dos parênteses. Then, e então, turn the sentences into the negative and interrogative forms. E então, turn the sentences, então passe as frases, passe as sentenças into the negative, para a forma negativa, né, negative form, and interrogative forms, né, então para as formas interrogativa e negativa, tá legal? Então o que nós vamos fazer aqui? Conjugar o verbo que está entre parênteses e depois passar a frase toda, primeiro para a interrogativa, depois para a negativa. Então vamos lá. Exercise letter A, Jason to work on Mondays. Então eu tenho aqui o verbo to drive. Jason é a mesma coisa que he, não é mesmo? Como é que eu conjugo agora o verbo to drive para he? He drives, não é isso? He drives. Como eu tenho he, she, it, nós temos que acrescentar um szinho lá no final. Então, Jason drives to work on Mondays. O Jason dirige ao trabalho, vai ao trabalho dirigindo de carro, on Mondays, às segundas-feiras. E agora, pessoal, para nós fazermos uma pergunta com essa frase, eu posso simplesmente pegar o verbo drives aqui e colocar ele antes do sujeito? Eu não posso fazer isso. Esse verbo não trabalha sozinho. Ele precisa de um auxiliar. E o nosso auxiliar, nós sabemos, é o verbo to do, não é isso? Mas nós também vamos ter que conjugar o verbo auxiliar. Então, Jason é he. Como é que eu conjugo agora o verbo to do para he? I do, you do, he, she, it, does, não é isso? Então a nossa pergunta vai começar aqui com o does, porque eu tenho que colocar o verbo auxiliar antes do sujeito, que é Jason. Então, depois do auxiliar vem o nosso sujeito, Jason. Então, does Jason. E agora o verbo principal, pessoal, o verbo drives. Ele continua com essa conjugação com S no final? Não. Nós vamos tirar esse S do final, vamos voltar à sua forma natural, original, porque eu já conjuguei, obviamente, aqui o verbo auxiliar, o do, que está aqui como does. Então vai ficar does Jason drive, ok? Does Jason drive. E o resto é só repetir, não é isso? Does Jason drive to work on Mondays? Então, o Jason dirige ao trabalho às segundas-feiras? Does Jason drive to work on Mondays? E para fazer a negativa, nós também vamos utilizar aqui o nosso verbo auxiliar to do, conjugado para he, que é does, e esse verbo vai receber o not. Então agora, claro, o verbo auxiliar volta ao seu local original, né? Ele volta para depois do sujeito. Então nós vamos começar aqui com o Jason, que é o nosso sujeito. Depois vem o verbo auxiliar, o verbo to do conjugado para he, que é he does. E aí sim nós podemos acrescentar o not aqui, depois do verbo auxiliar. E finalmente, de novo, o verbo principal, sem aquele szinho, porque eu já conjuguei o verbo auxiliar. Lembre-se, o auxiliar faz tudo, o verbo principal não precisa mais se preocupar. Ele volta à sua forma original, então, drive, ok? Drive. Então, Jason does not drive to work on Mondays. O Jason não dirige ao trabalho às segundas-feiras. Jason does not drive to work on Mondays. Letter B. You salad every day. Você, e agora o verbo é eat. To eat, que é comer. Então eu quero dizer, você come salada todos os dias. Bom, pessoal, o verbo to eat, então, precisa ser conjugado para you, não é isso? Quem come salada todos os dias? You, você. Então, bem fácil. I eat, you eat. Tranquilo, não é isso? Como não é he, she, it, não precisamos colocar o szinho lá no final. Então, you eat salad every day. Você come salada todos os dias.
Pergunta, agora, o it sozinho faz a pergunta? Não. Ele vai precisar do auxiliar to do conjugado para you, não é isso? I do, you do, you do. Então vai ficar do you eat salad every day? Do you eat salad every day? Você come salada todos os dias? Do you eat salad every day? E a negativa, you, depois o do e o not, não é isso? Só que a gente normalmente já usa, inclusive, contraído. Do not também pode aparecer aqui como don't. Assim como na primeira, quem colocou doesn't, does not, doesn't também estaria correto, tá legal? Então vai ficar agora, you do not eat salad every day. You don't eat salad every day. Você não come salada todos os dias. Letter C. Angela, 3 dogs. Agora eu quero dizer que a Angela tem 3 cachorros. Bom, o verbo to have aqui, conjugado para she. Vamos conjugar juntos o verbo have, então. I have, you have, he, she, it, has. Não é isso? Então, Angela has 3 dogs. A Angela tem 3 cães, 3 cachorros. Pergunta, o have agora, ele pode ir lá para antes do sujeito fazer a pergunta? Não. Vamos precisar do auxiliar. O auxiliar é o verbo to do, conjugado para she vai ficar does, não é isso? E depois que a gente colocar o auxiliar, o verbo principal aqui no caso o have, ele volta à sua conjugação normal, ele volta a ser have. Olha só como é que fica então. Does Angela have 3 dogs? Does Angela have 3 dogs? Does she have 3 dogs? Ela tem 3 cães, ela tem 3 cachorros. E a negativa, Angela doesn't have, Angela does not have 3 dogs. A Angela não tem 3 cães. Letter D, they math on Thursdays. Então, agora o verbo é o verbo to study, que é estudar. Opa, pessoal, olha só, nós temos aqui um verbo terminado em Y precedido de consoante. Então, para conjugar é só trocar o Y pelo IES, não é isso? Cuidado, cuidado, isso só vale para a terceira pessoa do singular, he, she ou it. E veja que o nosso sujeito aqui é they. Pessoal, se não for he, she, it, não precisamos nos preocupar. É só tirar o to da frente e colocar o verbo ali na sua forma normal. Então vai ficar they study math on Thursdays. Eles estudam matemática nas quintas-feiras, às quintas-feiras. They study math on Thursdays. Pergunta agora. They, então, a gente sabe que a gente vai usar o auxiliar to do. They do. Pergunta, do they, não é isso? Então, question, do they study math on Thursdays? Do they, eles, study, estudam math, mathematics, né? Matemática, on Thursdays, às quintas-feiras? E aí a gente também pode dizer a negativa, que eles não estudam matemática às quintas-feiras, usando o nosso do not, que contraído vira don't, não é isso? Então vai ficar they don't study math on Thursdays. They don't study math on Thursdays. Eles não estudam matemática às quintas-feiras. Letter E. Paul to school on weekdays. Agora o Paul vai para a escola, né? To school on weekdays, nos dias da semana. O verbo to go, Paul é he. Olha só que o go termina em O, lembram-se? Quando terminar em O, ao invés de só acrescentar o S, nós vamos acrescentar o ES, igual o verbo to do, que fica does, não é isso? Então vai ficar então, Paul goes to school on weekdays. Pergunta agora, se é Paul é he, o nosso auxiliar vai ser o does, não é mesmo? Então vai ficar, does Paul go to school on weekdays? Does Paul go to school on weekdays? Não se esqueçam, claro, de voltar o verbo principal aqui, o go, para sua forma natural, já que a conjugação vai recair sempre sobre o verbo auxiliar. E a negativa, então, Paul doesn't go to school on weekdays. Paul doesn't go to school on weekdays. Ele não vai para a escola nos dias da semana. Letter F. We movies at night. E agora o verbo é o verbo to watch, que é assistir. Opa, watch termina em CH. Então a conjugação é com ES no final, né, professor? Cuidado. Para he, she, it, sim. Mas aqui nós temos o sujeito we. Então, pessoal, se não é he, she, it, é só tirar o to da frente e colocar o verbo ali. Vai ficar então we watch. We watch movies at night. Nós assistimos filmes à noite. We watch movies at night. Pergunta. Do we watch movies at night? Nós assistimos filmes à noite? Do we watch movies at night? E a negativa, we don't watch movies at night. We don't watch movies at night. Nós não assistimos filmes à noite. We don't watch movies at night.
Letter G, you in Boston. E o verbo é o verbo to live, que significa viver, morar. Eu quero dizer, então, você mora em Boston. Como é que fica a conjugação, então? You live in Boston. I live, you live. You live in Boston. Question. Do you live in Boston? Você mora em Boston? Do you live in Boston? Negative. You don't live in Boston. You do not live in Boston. Letter H. Marry her bike to school. E o verbo é o verbo to ride. To ride é andar, montar, não é isso? Eu quero dizer, então, que a Mary monta a sua bicicleta, anda na sua bicicleta para a escola, né? Ou seja, ela vai de bicicleta para a escola. E o verbo, então, to ride, conjugado para she, né? Já que Mary é she, então vai ficar I ride, you ride, he, she, it rides, não é isso? Então vai ficar Mary rides her bike to school. A Mary anda na sua bicicleta para a escola, então vai com a sua bicicleta para a escola. Pergunta agora, does she ride her bike to school? Does she ride her bike to school? Lembrando de tirar o S aqui, depois que nós já utilizamos o does lá no começo, não é isso? Does Mary ride her bike to school? No, Mary doesn't ride her bike to school. Mary does not ride her bike to school. A Mary não vai de bicicleta para a escola. Letter I, that dog, hamburger. E agora o verbo é o verbo to love. Aquele cachorro, that dog, ama hambúrguer. Como dizer isso mesmo? Aquele cachorro não é it, porque nós estamos falando dele, só que não é uma pessoa, então it. Nós vamos ter aqui que conjugar o love para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Então vai ficar that dog loves hamburger. That dog loves hamburger. Aquele cão ama hambúrguer. Pergunta, does it, não é isso? Does it love? Então vai ficar, does that dog love hamburger? Does that dog love hamburger? Aquele cachorro ama hambúrguer? Negative, that dog does not love hamburger. That dog doesn't love hamburger. That dog doesn't love hamburger. Letter J, Hugo, you well. E o verbo é o verbo to wish, que é desejar. Então quer dizer que o Hugo te deseja bem, te quer bem, ok? Então o verbo to wish é o verbo desejar e ele termina em SH. Opa, SH na terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente vai ter que colocar o ES para fazer a conjugação, não é isso? Então vai ficar Hugo wishes you well. Então he wishes you well. Ele te deseja bem, ele te quer bem. E agora, como é que fica a pergunta? Does he, não é isso? Does Hugo wish you well? Does Hugo wish you well? O Hugo te quer bem? E agora a negativa, Hugo does not wish you well. Hugo doesn't wish you well. Não te quer bem, não te deseja o bem. Letter K, we in the lake on Sundays. Olha só, nós no lago aos domingos, e o verbo é o verbo to swim, que é nadar. Então nós nadamos no lago aos domingos, não é isso? Vamos conjugar em inglês agora. We swim in the lake on Sundays. Então a pergunta agora vai ficar, do we swim in the lake on Sundays? Do we swim in the lake on Sundays? And negative, we don't swim in the lake on Sundays. We do not swim in the lake on Sundays. Letter L, Sandra, her chores in the morning, ok, pessoal? Então, chore aqui é uma tarefa. Então, as tarefas de casa nós chamamos de household chores, por exemplo. São as tarefas domésticas, ok? Então, eu quero dizer o quê? Que a Sandra faz, olha só o verbo to do, que é fazer, her chores, as suas tarefas, as suas atividades, in the morning, de manhã. Então, vamos lá? Sandra does, não é isso? Bem fácil. Isso aqui é fácil, professor. Sandra does her chores in the morning. A Sandra faz as suas tarefas de manhã. Bom, se eu já tenho does aqui, eu vou pegar ele, colocar ele antes do sujeito e está resolvido? Não, cuidado, né, pessoal? O do aqui, quando ele é verbo principal, ele funciona igual qualquer outro verbo. Ele vai chamar o irmão dele para ser aqui o auxiliar. Então, nós teremos sempre dois verbos aqui, tá legal? Então, como é que vai ficar a pergunta agora? O auxiliar does vai vir aqui antes do sujeito e o verbo principal, o do, ele volta a ser do e ele continua ali no lugar dele. Quer ver só como é que fica? Does Sandra do her chores in the morning? Does she do her chores in the morning? Ela faz as tarefas dela de manhã? Does Sandra do her chores in the morning? E depois a negativa, então, Sandra doesn't do her chores in the morning.
Sandra does not do her chores in the morning. Então, muito cuidado. Quando o verbo principal é o verbo to do, ele funciona exatamente igual aos outros verbos, tá legal? Ele não pode sozinho ir lá para frente do sujeito, ele não pode sozinho receber o not. Ele vai ter que chamar um auxiliar, mesmo que o auxiliar também seja outro verbo to do. Mas tem que aparecer aqui os dois verbos, o principal e o auxiliar. Então vamos lá, pessoal. Question number 2. Answer the questions according to the text. Então, responda as perguntas de acordo com o texto. Vamos ler o texto juntos? Então, acompanhem comigo. Hello, I'm Arthur Clarke. I live in Dallas, Texas. I'm 23 years old and I work in a restaurant. I start work at 7 p.m. and I go home late, after midnight. I love my job because it gives me free time to read and play basketball. My sister lives with me and we always take a walk in the park on Sundays. She studies engineering, so she's usually in college the whole day. We visit our parents once a month. They live in a small town nearby. Então, pessoal, aqui fizemos a leitura do texto, vamos então ver o que é que significa aqui parte por parte, quer ver? Só acompanhem comigo então. Hello, I'm Arthur Clarke. Olá, eu sou o Arthur Clarke. I live in Dallas, Texas. Eu vivo em Dallas, no Texas. I'm 23 years old. Eu tenho 23 anos de idade. And I work in a restaurant. E eu trabalho em um restaurante. I start work at 7 p.m. Então eu começo a trabalhar que horas? Às 7 da noite, não é isso? 7 p.m. And I go home late. E eu vou para casa tarde, late, tarde. After midnight, depois da meia-noite. I love my job. Eu amo o meu trabalho. Because, porque it gives me free time to read. Ele me dá, olha só, o it aqui está substituindo his job, não é isso? O trabalho dele. Então, it, o trabalho dele, gives me, né, dá para ele. Então, o verbo to give é o verbo dar. Gives me, me dá. Free time, tempo livre. To read, para ler. And play basketball, e jogar basquete. My sister lives with me. A minha irmã mora comigo. My sister lives with me. And we always take a walk in the park on Sundays. E nós sempre, take a walk, fazemos uma caminhada, damos uma caminhada in the park, no parque, on Sundays, aos domingos. She studies engineering. Ela estuda engenharia. So, então, she's usually in college. Ela normalmente, she's usually in college, na faculdade, the whole day, o dia todo, the whole day. We visit our parents, nós visitamos nossos pais, once a month, uma vez por mês, once a month. They live in a small town nearby. They, aqui os pais deles, não é isso? They, eles, então. They live, eles moram, in a small town, numa pequena vila, uma pequena cidade, nearby, nas proximidades, ali perto. Tá legal, pessoal? Então aqui a tradução do nosso texto. Vamos agora, então, responder as perguntas. Olha só. Letter A. Where does Arthur live? Onde o Arthur mora? Where does Arthur live? Olhando aqui no texto, a gente vê, olha só, I live in Dallas, Texas. Então, se ele diz I live in Dallas, Texas, nós vamos colocar então, where does he live? He lives in Dallas, Texas. He lives in Dallas, Texas. Atenção aqui, a conjugação do verbo to live agora para he, que tem que levar o Szinho lá no final, não é isso? He lives in Dallas, Texas. Ele mora em Dallas, no Texas. Letter B, how old is he? Olhando lá no nosso texto, ele diz I'm 23 years old. Fácil, né, pessoal? Aqui, o simple present com o verbo to be, nós já estamos craques. Então, how old is he? He is 23 years old. Ele tem 23 anos de idade. Letter C. What time does he start work? What time, que horas, does he start work? Que horas ele começa a trabalhar? Que horas ele começa no trabalho? E olhando aqui no nosso texto, a gente vê I start work at 7 p.m. Eu começo a trabalhar, eu começo no trabalho às 7 da noite. Então, se ele diz I start, nós vamos dizer o quê? He starts, não é isso? Então, he starts work at 7 p.m. Ele começa a trabalhar às 7 da noite. Letter D.
What time does he go home? Que horas ele vai para casa? What time does he go home? E olhando ali no texto a gente vê, ele diz I go home late after midnight, depois da meia-noite. Nós vamos responder então, he goes home late after midnight. Se vocês responderam, por exemplo, he goes home late, ótimo. He goes home after midnight, perfeito, sem problema nenhum. Letter E, does Arthur like his job? Então, does Arthur like his job? Ele gosta do trabalho dele? Vamos ver ali no texto. Ele diz, I love my job. Então, ele diz que ama o seu trabalho. Então, nós vamos responder como? Sim, ele gosta. Como é que nós fazemos, então? Essas respostas curtas em inglês, nós vamos utilizar sempre o verbo auxiliar. Olha só. Does he like? Yes, he does. Então, resposta curta, sempre com o verbo auxiliar aqui, o do, né? Nesse caso, conjugado para he, que é does. Yes, he does. E aí, quem quis complementar pode dizer, he loves his job. Ele ama o trabalho dele. He loves his job. Letter F. What sport does he play? Qual esporte, what sport, does he play? Ele pratica, ele joga. E nós vimos lá no texto, it gives me free time to read and play basketball. Então, o trabalho dele, it gives him, dá para ele, tempo livre para ler e jogar basquete. Então, qual esporte ele pratica? What sport does he play? He plays basketball. He plays basketball. Letter G. Who lives with Arthur? Quem mora com o Arthur? Who lives with Arthur? E a gente viu lá no texto, my sister lives with me. Então, quem mora com o Arthur é a irmã dele, não é isso? Então, a gente vai dizer, his sister lives with him. His sister, a irmã dele, mora com ele. Lives with him. Então, cuidado com esse him aqui. Nós ainda não vimos, né, os object pronouns, os pronomes objeto, mas se vocês quisessem, poderiam ter colocado aqui o Arthur sem problema nenhum. Colocado, por exemplo, his sister lives with Arthur. Né? A irmã dele mora com o Arthur, mora com ele. Tá joia? E aqui a gente teria que utilizar aqui um pronome objeto. Nós veremos isso um pouquinho para frente no nosso curso. Letter H. What do they do on Sundays? What do they do on Sundays? Olhando ali no texto, ele diz, we always take a walk in the park on Sundays. Nós sempre damos uma caminhada no parque aos domingos. Então, what do they do on Sundays? They always take a walk in the park on Sundays. They always take a walk in the park on Sundays. Letter I. What does his sister study? What does his sister, o que a irmã dele, study, estuda? Vamos ver ali no texto? She studies engineering. Ela estuda engenharia. She studies engineering. Então, she studies engineering. Ela estuda engenharia. Letter J. Where is she the whole day? Where is she the whole day? Aonde ela está o dia todo? Então, whole é todo, completo. Onde é que a irmã dele está o dia todo? Olha só, she's usually in college the whole day. Ela normalmente está na faculdade o dia todo. Então, college, faculdade. Vamos colocar aqui então, she's usually in college. Ela normalmente está na faculdade. Quem quis colocar mais completo, claro, she's usually in college the whole day, o dia todo. Letter K. What do Arthur and his sister do once a month? O que é que o Arthur e a sua irmã, e a irmã dele, fazem once a month, uma vez por mês? Olha só ali no texto. We visit our parents once a month. Nós visitamos os nossos pais uma vez por mês. Então, they visit their parents in a small town nearby, né? Aqui eu coloquei bem completo, mas quem quisesse poderia só colocar they visit their parents. Eles visitam os pais deles. They visit their parents. E quem quis colocar completo aqui, they visit their parents in a small town, numa cidade pequena, nearby, nas proximidades ali perto, once a month, uma vez por mês. Tá legal, pessoal? Com isso, então, corrigimos a nossa lista de exercício. Veja, praticamos bastante aqui o uso do Simple Present, fazendo perguntas, fazendo negativas com o Simple Present, e nós ainda vamos continuar praticando muito o uso desse tempo verbal, que é fundamental nas nossas próximas aulas, quando nós formos falar, por exemplo, dos trabalhos, das ocupações, vamos fazer atividades de listening, tudo para praticar esse conteúdo. Um forte abraço a todos, então. See you next class!